Olá, queridos, paz do Senhor. Obrigado, pastor Rony, por esta tão singela apresentação. Nosso irmão, nosso amigo, pastor Rony, obrigado mesmo. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor enquanto você está em pé. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 11, verso 28. Cumprimentar meu pai, pastor Romeu, esse homem de Deus, líder para o nosso tempo, para a nossa geração. Parabenizar por essa festa linda, uma conferência que nos reúne para recebermos direcionamento, palavras proféticas, para cumprirmos o nosso propósito. Cumprimentar meus colegas pastores regionais, pastores dirigentes que já estão aqui. Que alegria já receber vocês. Nós recebemos ontem uma boa palavra e hoje seremos novamente alimentados pelo céu. E o texto que eu quero ler para você, Mateus capítulo 11, verso 28, é o primeiro de 3 textos, mas aqui em pé eu quero ler apenas esse primeiro. E antes que você leia, eu queria que você dissesse assim comigo, ó, os 3 convites de Jesus. Diga, os 3 convites de Jesus. Mais uma vez. Faz assim com o dedo para você lembrar, diga, os 3 convites de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode fechar os seus olhos? Diga, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque a sua mão no coração. Senhor, a nossa alma precisa de descanso. Não existe descanso em outro lugar que não seja em Ti. O Senhor é suave, o Seu jugo é leve. Pai, nós estamos como igreja reunidos para uma mensagem agora. Uma mensagem que traz luz, direção, alívio. Fala conosco, que o coração dos meus irmãos, que o meu coração seja morada Tua, que possamos nos emocionar, nos quebrar, nos refazermos, que ao ó Deus, encontrarmos contigo, possamos Te desejar mais ainda, e ao nos levantarmos deste lugar, possamos sair daqui aliviados e enviados para o Teu propósito, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga, os 3 convites de Cristo. Toma o seu assento, por favor. Eu insisto com você sobre o tema, porque desde que o pastor me convidou para trazer uma reflexão na nossa conferência, o Senhor liberou uma palavra, pastor Alberto, muito simples, talvez até um pouco superficial, sobre o ponto de vista temático. Porém, embora ela tenha uma aparência superficial, ela guarda alguns fundamentos da nossa fé. Eu cuido que se esses fundamentos não estiverem devidamente lançados, a casa pode cair. A nossa fé está firmada em alguns alicerces que estão dentro destes 3 convites que ecoam desde a Galileia até os confins da terra. Eu penso que de tudo que Jesus ensinou, pregou, esses 3 convites resumem de uma maneira muito poética e clara a mensagem do Evangelho para a igreja e para o mundo. Eu venho falar com vocês hoje, meus irmãos, diante de uma palavra que pode trazer alívio para o seu coração. Amanhã desse dia, eu decidi me resguardar inteiramente em consagração ao Senhor até agorinha.
E eu fui muito tocado pela presença de Jesus, pastor Cleito Marcelo. Como eu não era há muito tempo, eu achei tão bom. E eu orava por cada um de vocês que viriam aqui. Porque às vezes a gente vai ao culto e não vai a Cristo. Às vezes a gente vem na igreja, vê todo mundo, mas não vê Deus. A gente sente a presença das pessoas, mas não sente a presença de Jesus. A gente sente o perfume das pessoas, mas não sente o perfume de Cristo. Às vezes a gente passa por tantos lugares e não o reconhece onde Ele está. Meu desejo é que nesta tarde, você que aqui está, seja tomado pela presença do Senhor, como ontem à noite fomos, mas por uma devoção, por uma entrega e por um desejo de ser tocado por Ele. Eu quero pregar sobre os 3 convites de Cristo que, como diamantes cravados numa rocha, eles brilham nas páginas dos evangelhos, como talvez uma das suas maiores riquezas. Não tenha dúvidas que neles estão incrustados o maior propósito da minha vida, da sua vida, da vida da igreja. Falhar em atender esses 3 convites pode ser fatal. Eu acredito que eles estão presentes em todas as páginas das Escrituras, mas é na voz de Cristo que esses 3 convites eles encontram força, tamanho, eles encontram clareza, de tal maneira que é impossível não ouvi-los e até mesmo não se render a eles. Quem faz esse convite é Cristo, aquele que não entrou na história, ele irrompeu na história. Aquele que chegou, e desde que chegou não apenas dividiu o calendário da humanidade, não, é o nosso Senhor, que dividiu também a história das nossas vidas. Quantas pessoas encontraram em Cristo uma nova oportunidade para recomeçar, para viver? Eu não sei você, mas eu amo ser convidado para algumas ocasiões especiais. Recentemente eu fui convidado para um evento, e eu não imaginava que naquele lugar estaria tantas pessoas nobres, governador, prefeitos, desembargadores, juízes, senadores, deputados, produtores rurais. Eu ficava ali observando a chegada, cada um com um convitão bonito, e era uma festa muito fina, e eu fiquei lembrando desse convite de Jesus, que é muito mais sublime, precioso e muito mais eterno, pois não é para uma ocasião, é para uma nova vida. E eu acho bom quando a gente recebe convites não apenas para ir a lugares, mas para assumir posições, para assumir funções. É bom, agora o governo federal abriu vagas, quase 3.000 vagas para provas de cargos que chegam, pastor Rony, a 30, 40 mil. A Secretaria da Fazenda está com um concurso público aberto para 230 vagas para auditor fiscal da Receita Estadual, salário de quase 40 mil. Tem muita gente estudando, tem muita gente que está desejando passar para ser convidado ou convocado a assumir um lugar. E eu fico ouvindo e percebendo como que todos esses belos convites, diante desses 3, eles se tornam poeira, pó, nada, pois os 3 convites de Jesus são os maiores e os mais sublimes. Eu quero te apresentar logo os 3 convites para não te deixar curioso. Você os conhece. O primeiro é: vinde a mim. Diga: vinde a mim. Você pode fazer melhor. Diga: vinde a mim. Diga o convite da graça. O segundo convite é: vinde após mim. Diga: vinde após mim. Diga: após mim. Diga: esse é o convite da cruz. Diga: convite da cruz. E o terceiro convite é o ide. Diga comigo: ide por todo mundo. Esse é o convite da missão. Talvez esses 3 convites você apenas o primeiro tenha ouvido. Talvez o segundo convite eu e você precisamos escutá-lo melhor e atendê-lo melhor. Talvez o terceiro convite ainda não cumprimos. Esses dias um obreiro me falou: pastor, eu aprendi que ovelha gera ovelha e pastor gera pastor.
nos últimos 16 anos, quantos pastores você gerou? Eu falei assim, Deus vai continuar falando comigo ou já acabou? Porque para mim já deu. Que palavra foi essa? Pastor, eu aprendi essas coisas, eu queria te perguntar. E de fato, meus irmãos, nós precisamos repensar como estamos diante desses convites, que são a mesma coisa que pregar sobre salvação, que pregar sobre discipulado e pregar sobre evangelismo. Eu penso que uma igreja que negligencia qualquer um desses três temas, na sua prática, ela, de alguma maneira, ela está fatalmente fadada a não crescer, a perder o seu objetivo, o seu propósito. Porque o primeiro convite, vinde a mim, define onde eu e a minha família passarei a eternidade. O terceiro convite, ide por todo mundo, define como eu e a minha casa e a minha família passaremos a eternidade. Diga assim comigo, onde é diferente de como. Então o primeiro convite define onde, diga onde. Responde para o seu irmão, onde você vai passar a eternidade? Era para você responder. Agora pergunta para ele, como você vai passar a eternidade? Como? Como é que vai ser? Pastor, como é o segundo convite? Sabe, enquanto o primeiro convite transforma o nosso passado, o segundo convite, pastor Rodrigo, ele transforma o nosso presente. E o terceiro convite define o nosso futuro. A forma como cada ser humano enfrenta, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer época, a forma como nós respondemos a esses três maiores convites do Evangelho, define se a nossa vida será medíocre ou extraordinária. Define se nós vamos agradar a Deus ou agradaremos aos homens. A forma como nós enfrentamos essas respostas define se nós teremos uma vida bem-aventurada ou uma vida miserável. Então você precisa, nessa palavra, levantar pelo menos 3 testes. O quanto você foi a Cristo, o quanto você seguiu a Cristo e o quanto você foi por Cristo. Porque quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que Paulo disse, porque dele, por e para são todas. Você pode me ajudar de novo, porque por e para são todas. O primeiro convite te faz dele, aleluia. Depois que você vem a Cristo, você não é mais seu, você não é mais de ninguém, você é dele. Porque dele são todas as coisas. Mas o segundo convite te faz viver por ele. Não é por você, é por ele. Porque você toma a sua cruz. E agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus que se entregou por mim. E agora, depois que você vem a Cristo, dele, por ele e também para ele, você vive, você vai, você é uma flecha nas mãos do Senhor. Eu queria conhecer aqueles que são dele, aqueles que vivem por ele e aqueles que querem viver para ele. Manifeste-se no seu lugar, glorifique aquele que te deu a vida, glorifique aquele que te salvou. Ele está aqui, você é dele, você vive por ele e você vai morrer para ele e vai viver eternamente com ele. Essa é a nossa convicção, aleluia, glória a Deus. Mas me permita entrar um pouco mais em cada um deles. O primeiro, o caminho da salvação, o vinde a mim. Eu acho que esse é o mais glorioso de todos os convites. Ele, em Mateus 11, 28, põe na tela por favor, é para mim um convite universal. Diga todos. Jesus está chamando todo mundo, todos os homens, de todas as cidades, de todas as religiões, de todos os tempos. É porque a porta, aleluia, da graça, ela está aberta e o púlpito precisa pregar isso. A mensagem da salvação precisa ser anunciada. Há uns 2 meses eu fui a um hospital visitar e orar por um homem com câncer.
E eu olhei aos olhos dele e o seu estado de fato é grave. A sua sepultura o espera. Então, olhando nos seus olhos, eu disse para ele: olha, de tudo que você já viveu, de tudo que você já experimentou nesse leito da sua morte, nesse leito da sua enfermidade, existe uma paz e um gozo maior do que a cura para o seu câncer. Existe uma alegria muito maior do que celebrar uma boa recuperação. É a alegria de saber que depois que os seus olhos se fecharem na terra, eles vão se abrir nos céus. Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para que você tenha vida e vida com abundância. Você quer receber Jesus? E ele disse: eu quero, pastor, eu estou precisando aceitar Jesus. Eu já o neguei muitas vezes na minha vida, mas ainda bem que hoje é dia de me render a Cristo. Ele está salvo, está chorando, está recebendo de Deus. Eu acredito que a porta do céu está escancarada, ela está pronta para perdoar os nossos pecados, e nós precisamos ouvir o convite a todos. Ele está pronto para aliviar a nossa bagagem, aliviar o nosso pesado coração. Ele está pronto. Sabe, irmãos, Jesus ele está dizendo: vinde a mim. Diga: a mim. Observe, por favor, que Jesus não está convidando você para ir ao culto, não está convidando você para ir à igreja, Ele não está convidando você para se associar a uma instituição. O convite é claro e é direto, é para uma relação pessoal com Ele. Eu tenho medo de nós filiarmos pessoas na igreja e não conectá-las em Cristo. Meu medo é vivermos um evangelho em que as pessoas falem de Cristo, mas não vão a Cristo. Nicodemos conhecia de Deus, mas não nasceu de Deus. Nós precisamos nascer do Espírito, e quem vem a Cristo é salvo, tem certeza de vida eterna, e não consegue guardar essa salvação para si, antes a anuncia a todos quantos puder. Houve um tempo na minha vida que o inferno me atormentava. Eu tinha medo de ir para o inferno. A mensagem do inferno me causava espanto. Eu me imaginava pegando fogo. Eu me imaginava eternamente ouvindo os gritos. Eu me via condenado ao inferno. Mas essa mensagem não me atraía a Cristo. Essa mensagem me preocupava, me aterrorizava. Até que mesmo dentro da igreja, com tais pesares, eu conheci o evangelho da graça. E um dos primeiros versículos da Bíblia que eu memorizei foi Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de obras, é dom de Deus. Salvação não é pelo que a gente faz, é pelo que Cristo fez. Salvação não é o homem subindo ao céu, é Deus descendo à terra. Salvação é um presente maravilhoso para uma vida com Deus, mas é para Ele. A religião não pode salvar você, ir ao culto não pode salvar você, a igreja não pode salvar você, a doutrina não pode salvar você, seu pai não pode salvar você, seu pastor não pode salvar você. Você precisa ir a Cristo, você precisa encontrar Cristo. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Me desculpe pregar um sermão evangelístico a pastores, mas se tem uma coisa que nós estamos desesperadamente precisando, é vir a Cristo. É Ele que tem paz para a nossa alma, alívio para as nossas dores, descanso para os nossos fardos. Esse é um convite para quem sabe que precisa. Todos que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que não suportam mais, aqueles que querem e precisam. Sabe, irmãos, o Senhor me despertou para falar a vocês sobre a relevância de vir a Cristo.
Pois nós estamos convivendo com muitas pessoas acreditando que elas vieram a Cristo, mas elas estão na porta, mas não entraram por ela. Estão quase salvas, mas terrivelmente perdidas. Que palavra nosso pastor Júlio nos pregou ontem. Aqueles que estão dentro, aqueles que estão perto e aqueles que estão fora. Quando eu ouvi essa palavra de ontem, o Espírito Santo confirmou no meu coração. Fale à igreja para que fale aos pais, aos filhos. Há um risco silencioso rondando os nossos lares, de termos uma família perto ou longe, como lá na casa de Eli, que os meninos de Eli cresceram na igreja, tocando órgão, tocando instrumento, tomando ceia, conheciam de culto, sabiam tudo de religião, sabiam a história, sabiam a Torá, sabiam tudo, sabiam de tudo, mas nada de Deus. Eram filhos de Belial. Então veja Mateus capítulo 7, põe na tela verso 21, o risco de conhecermos a voz dos louvores, mas não conhecermos a voz do Senhor. O risco de nunca ouvirmos o vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em seu nome não expelimos os demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Diga nunca. Diga alto aí, nunca vos conheci. A questão não é o tanto que você conhece de Deus. A questão é se Deus conhece você. A questão é se o seu nome está escrito no livro da vida. É se os nomes dos seus filhos estão escritos no livro da vida. É se o nome dos seus pais estão escritos no livro da vida. É se o nome dos membros da sua igreja estão escritos no livro da vida. Tem muita gente que está com a Bíblia aberta em casa, mas com a vida fechada para obedecê-la, que acha que foi a Cristo, mas nunca foi, sabe? Tem muita gente que cresce cantando no domingo, mas pecando na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Cumprimentamos com a paz do Senhor, mas não conhecemos o Senhor da paz. E sem Cristo tudo fica pesado, viram fardos impossível de carregar. Ouça essas palavras, fite os seus olhos nela, por favor, mais uma vez. Quem você conhece que naquele dia há de ouvir essas palavras? Nunca vos conheci. Quem? Sabe, irmãos, a maior tragédia não é ter um filho rebelde, é ter um filho bem comportado que nunca foi salvo. A maior tragédia é que se o evangelho não funcionar bem dentro da nossa casa, ele não vai funcionar em lugar algum. Nós precisamos ouvir Jesus e obedecer o convite de Jesus. Vinde a mim. Um grande influenciador postou essa semana uma palavra interessante e curiosa e polêmica sobre o inferno. Ele disse que o objetivo de Deus não é nos atrair pelo medo. Ele disse que algumas igrejas anunciam o evangelho de Jesus pregando o inferno. E ele pregou dizendo que essa não é a mensagem do evangelho. E eu concordo. Nós não precisamos falar do inferno enquanto anunciamos o evangelho, porque o inferno não é a mensagem do evangelho.
É um dos motivos pelos quais nós pregamos o Evangelho. E ele dizia que a pessoa aproximar de Deus por causa do inferno é como um filho que relaciona com o pai por causa de uma ordem ou com medo do pai. E essa se torna uma relação tóxica, limitada, uma relação ruim. E então ele conclui dizendo que a criança que tem medo do pai, quando crescer, ela vai confrontá-lo, ela vai se distanciar dele. A mulher que vive oprimida com o marido, com medo, em algum momento ela vai embora. Porque o relacionamento com Deus não se sustenta pelo medo. Eu sei disso. Eu não estou aqui pregando medo. Eu só estou dizendo que vir a Cristo é tudo o que nós precisamos para não irmos para o inferno. Eu estou dizendo que há um amor incandescente, um amor imensurável. É o amor dele por nós. E eu concordo com ele quando diz: nós queremos Cristo não por causa do céu ou por causa do inferno. Nós queremos Cristo por causa de Cristo. Nós não queremos ir para o céu por causa do céu, ou não queremos ir para o céu porque se não formos para o céu iríamos para o inferno. Não é sobre isso. Queremos o céu porque Cristo está no céu. É Ele que queremos, é Ele que desejamos. Se Ele estivesse no inferno, Ele faria do inferno um céu. Onde Ele estiver, nós queremos estar também. Que Cristo seja o conteúdo da nossa vida, o conteúdo da nossa mensagem, o primeiro pensamento ao acordar, o último pensamento ao deitar. Que Cristo seja a maior paixão da sua vida, que o seu amor por Ele não se apague, não se esfrie, que você o ame, que você se entregue, que você venha a Cristo. Alguém pode dizer amém? Uma mulher foi a Cristo jogada. Tem muitas formas de você vir a Cristo. Queria passar um vídeo dessa mulher, a mulher pecadora. Moisés mandava apedrejá-la. Os homens que a pegaram queriam prender Jesus, pegar Jesus em alguma falha. Então eles falaram assim: vamos colocar uma mulher adúltera diante de Jesus. Ela foi a Cristo. E diante de Cristo, os fariseus diziam assim: se ele mandar cumprir a lei, ele está indo contra a palavra dele de amor, porque ele vai condenar uma mulher. E se ele não mandar cumprir a lei, nós podemos matar ele, porque ele violou os mandamentos. E aquela mulher estava ali sabendo que haveria de morrer. Então, põe o vídeo, por favor, mídia. Aproveita para adorar. Precisava de um som. Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: tire a pedra quem nunca pecou, Ele que levou os seus pecados. Não importa quem é Ele, o que importa é que Ele apagou o seu passado, escreveu uma nova história para você. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Vinde a mim. Mas eu preciso ir com você a um segundo lugar, porque depois que você vem a Cristo, você regenerou o seu espírito. Porque vir a Cristo é algo que acontece instantaneamente no seu espírito. Diga assim: regeneração.
Regeneração é quando o seu espírito acorda, ressuscita para Deus. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito, que como uma antena quebrada de um rádio não sintonizava, agora está sintonizando limpinho o céu. O seu espírito é a morada de Deus, você foi regenerado. É um processo instantâneo. Deus não leva muito tempo para te salvar. Quando você creu e confessou, você foi salvo. Você veio a Cristo. Isso é tudo que nós precisamos, mas é o primeiro passo. Isso acontece no nosso espírito. Agora a gente precisa subir um segundo degrau, avançar para um segundo convite, que não toca mais o nosso espírito, mas alcança a nossa alma. Agora não se trata de ter o espírito salvo, não se trata de ter o nome escrito no livro da vida, agora se trata de ter a alma. Diga alma, alma, alma transformada. Diga transformada. Deixa-me te dizer uma coisa, tem muita gente que está com o espírito salvo, mas a alma está escravizada pela carne, pelos desejos, pelas concupiscências. Estão salvos, mas vivem em derrota, não tem vida abundante. Jesus disse: na vossa perseverança conquistareis as vossas almas. A salvação do seu espírito é como arrancar Israel do Egito. Para te arrancar do Egito, você não faz nada, Ele faz tudo. Mas para conquistar a sua alma, você precisa passar pelo deserto e entrar em Jericó. Tem esforço. Então eu encontro Jesus em Lucas capítulo 9, verso 23. Ele disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ei, diga comigo: discipulado é o quanto eu me torno parecido com Jesus à medida que eu o contemplo. A igreja não pode falhar nisso. Nessa conferência nós precisamos levantar a bandeira do discipulado, não como um programa de igreja, mas como uma ordem de Jesus. Isso está no nosso DNA. Façam discípulos de todas as nações. Deus não nos mandou entreter pessoas, fazer shows. Deus não nos mandou ensinar princípios e preceitos. Ele nos mandou fazer discípulos. O Evangelho não é intelecção, o Evangelho não é teoria, o Evangelho é vida, é prática, é exemplo, é alma transformada dia após dia, é alma espelhando Cristo, é mente governada por Jesus. É por isso que antigamente a gente cantava: deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. É quando a gente abre mão de tudo por causa dEle, é quando a gente se rende a Ele. Essa passagem, ela para mim é pesada, é solene, porque aquele que não carrega a cruz não usará a coroa. Vou repetir: aquele que não carrega a sua cruz não usará a coroa. Esse é o segundo convite. Ele não define onde você vai passar a eternidade. Sua eternidade é com Deus. Ele define como você passará a eternidade. Tem a ver com o que você fez com Jesus, tem a ver com como você andou com Jesus, tem a ver com o quanto Jesus entrou na sua vida, o quanto o seu falar, o seu viver pareceu com Jesus. Tem a ver com o quanto o cheiro de Jesus transpirava em você. Tem a ver com o quanto as pessoas olhando para você viu Jesus. A sua cruz não é a sua sogra. A sua cruz não é seu casamento. A sua cruz não é seu pai. Não é sua igreja. A sua cruz não é seu pastor. Não é aquela ovelha. A sua cruz não é aquele patrão. A sua cruz não é aquela dívida impagável. Não. A sua cruz é o seu velho eu. A sua cruz é o seu desejo. A sua cruz é o seu orgulho. A sua cruz é tudo aquilo que se ergue no lugar da vontade de Deus. Então quando você vem a Cristo, isso não te custa nada. Mas depois que você segue a Cristo, isso te custa tudo.
Enquanto você vem a Cristo, não depende do que você faz, depende do que Ele fez. Mas depois que você vem a Cristo, que você anda com Cristo, não depende do que Ele faz, é sobre o que você faz por Ele. Não é sobre o que Ele deu a você, é o que você está entregando a Ele. Você é discipulado. Sabe, irmãos, esse texto para mim ele é poderoso, pois Jesus ele está falando com multidões que queriam milagres, pães. E a tensão é entre viver os prazeres do mundo sem Deus, ou viver com Deus sem os prazeres do mundo, tendo os prazeres de Deus. Então Jesus, ele de várias formas, ele nos mostra o caminho da cruz. Eu acho bonito porque ele diz: se alguém quer, diga, se alguém quer. Porque isso aqui você precisa querer. A soberania de Deus não viola a vontade humana. Ele bate a porta. Haviam pessoas endurecidas, superficiais, ocupadas, que ouviam esse convite, mas haviam os receptivos, aqueles que não queriam só o glamour do Evangelho, aqueles que querem a cruz, aqueles que querem a vida com Deus. Que Deus nos abençoe, porque discipulado é esse convite para uma relação pessoal. Não é sobre ser admirador de Cristo, é sobre ser um seguidor. Diga, seguidor. Não é sobre viver bênçãos, é andar com o abençoador. Não é sobre viver provisão, é andar com o provedor. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Cristo apareça dentro de você. Primeiro Ele nos salva, depois Ele nos transforma. O ladrão da cruz só pisou o primeiro degrau. Há muitos crentes que estão até hoje precisando de transformação na sua alma. Todos os que vieram a Cristo tiveram algo para entregar a Ele. Eu fico lembrando da irmã de Lázaro, Maria. Na última semana de Jesus, eu caminho para o final aqui. Era Páscoa, Jerusalém estava ardendo por romanos e judeus tramando para matar Jesus. Uma mulher seguidora, que agora estava seguindo o segundo degrau, de não mais apenas vir a Cristo, mas seguir a Cristo, chamada Maria. Enquanto Jerusalém planejava matar Jesus, alguns faziam um jantar para Jesus. Enquanto alguns odiavam Jesus, outros amavam Jesus. Até hoje é assim. E Jesus, ele vai à casa de Simão, um ex-leproso, um homem que sofria na pele o câncer, e agora fora limpo, faz um jantar. Os discípulos estão reclinados à mesa, Marta está servindo como sempre, eles estão em Betânia, e aquele banquete estava sendo preparado, e Maria ela tem uma ideia. Eu fico apaixonado por esse texto, porque uma pergunta, meus queridos irmãos, consumia a alma dessa mulher: o que se dá a alguém que ressuscita mortos? Que presente a gente pode dar a um rei? O que eu poderia dar a um Deus que já tem tudo? E ela encontrou uma resposta não na sua razão, mas em sua rendição. Aleluia. Essa mulher, ela queria retribuir o favor de ter recebido seu irmão Lázaro de volta, depois de morto 4 dias. Ela vai para um jantar que ele estava lá, e ela fala assim: eu preciso dar algo para ele, mas o que eu vou comprar de presente para ele que já tem tudo? Como eu, tão pequena, posso agradar a ele, um grande rei? Então, essa mulher, ela prepara algo interessante. Na cultura judaica, preste atenção, as mulheres, elas
juntavam pequenas economias e compravam nardo, diga nardo. E aos poucos, gota a gota, elas acumulavam nardo para o dia mais esperado das suas vidas, que era o seu casamento. Então Maria, em seus aposentos, ela juntava nardo num vaso feito por uma pedra chamada alabastro, diga alabastro. E então, aquele frasco não era um frasco comum, aquele frasco era uma pedra rosa e tinha uma ponta como que um conta-gotas, para entrar e para sair era gotas. E ela não tinha poucos ml. Ela reuniu seus recursos e encheu o vaso de nardo. E o vaso ficou cheio. Valia muito dinheiro. Quase o equivalente a 1 ano de trabalho. O nardo, ele era feito de arbustos do Himalaia, que eram esmagados e carregados em camelos a longas distâncias. Não se comprava em qualquer perfumaria. Então Maria, aleluia, ela pega aquilo que era muito mais do que um luxo, era o futuro dela. Ela quer ser discípula de Jesus, e quem é discípulo quer fazer alguma coisa escandalosa, extravagante, inesquecível, não para que todos vejam, mas para que Ele veja. Não é por causa dela, é por causa dele. Não é por causa de quem está do lado, é por causa dele, aleluia. Então ela leva aquilo, entra no quarto, na sala, no ambiente, e ela vai à cabeça de Jesus. Se ela abrisse o nardo, ela ficaria o dia inteiro pingando gotinhas. Então ela quebra o nardo, o vaso de alabastro, e ela pega aquele meio litro de nardo, e cumpre-se o Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E aquele cheiro desce sobre a barba de Jesus, e ela, com as mãos cheias daquele perfume caro, ela desce aos pés de Jesus e passa e unge os pés do nosso Senhor. Solta os seus cabelos, o que não era comum para uma mulher judia. Ela quebra os protocolos judaicos, pois para ela não estava diante de um homem qualquer, ela estava diante do Rei do Universo, o Senhor e Salvador. Então ela pega os seus cabelos e enxuga os seus pés. O cheiro toma conta do nariz de todo mundo. A casa se enche daquela fragrância, se torna um santuário. E os discípulos começam a murmurar e dizer: por que isso? Isso é nada, isso é caro. Porque ela fez isso? Judas se levanta e põe para fora as seguintes palavras: ela podia vender e dar aos pobres. E Jesus responde a essa mulher: ungiu meu corpo antes do meu sepultamento. Deixe-me te dizer algumas coisas. Jesus morre na sexta, no domingo ele ressuscita. A Bíblia diz que no sábado ninguém comprou aroma, porque não podia comprar aroma, ninguém podia comprar sábado. O sabate começava na sexta às 18 horas e encerrava no sábado às 18 horas. Então, domingo de manhã que elas foram comprar aroma, elas chegaram lá no sepulcro de Jesus para ungir Jesus. Um anjo apareceu para elas e disse: porque procuram entre os mortos aquele que vive. Maria foi a única que ungiu o rei e deu a ele, aleluia, a unção de um rei. Nardo prestava para duas coisas: para perfumar o vestido da noiva, o corpo da noiva, e também para ungir reis e sacerdotes. Essa mulher está derramando aos pés de Jesus, demonstrando que ele é Senhor e ela é serva. Quando ela derrama o nardo sobre a cabeça de Jesus, ela está reconhecendo que ele é rei
Rei e Senhor. Ela tinha intimidade com Ele, e por isso ela se rende a Ele. Ela quebra o vaso, como quem diz: não presta para mais nada, é só dele, é personalizado para Ele, é exclusivo dele, porque discípulo faz assim: não presto para mais nada, eu sou só dele, eu vivo para Ele, Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Levante a sua mão, libere o seu melhor nardo, aquele que liberou a sua vida por você. Viva para Ele, morra por Ele, ame Ele. Em breve o veremos como Ele é. Solta o segundo vídeo, por favor. Eu queria que você orasse esse vídeo. Eu queria que você... É um minuto só. Tivesse alguma forma de retribuir. O que podemos dar para alguém que pode reanimar os mortos? Olha. E ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes em Decápolis. Do que ele poderia precisar? Bom, ele certamente não precisa de nada. Quanto é que você gostaria? O vaso inteiro. Puxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? 1,5 medidas? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. Basta um olhar no seu rosto, olhar no seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Você pode aplaudir aquele que vive. Que você entregue tudo para Ele. Smith Wigglesworth, um grande pastor americano, dizia: tudo de mim, diga tudo de mim, nada de Deus. Diga tudo de mim, nada de Deus. Diga pouco de mim, pouco de Deus. De novo, pouco de mim, pouco de Deus. Agora diga: nada de mim, tudo de Deus. Nada de mim, tudo de Deus. Eu termino desejando que todos os dias da sua vida sejam um nardo entregue ao Rei. Que possamos viver à sombra da eternidade. O terceiro convite é: ide por todo o mundo. Depois que Ele toca o seu espírito, transforma a sua alma, é hora de oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. A igreja não está no mundo para ser um hospital. Esse é um conceito errado de igreja. A igreja é um exército de Deus, plantado às portas do inferno. A igreja não é um fã-clube que reúne pessoas. A igreja não é um lugar onde reunimos admiradores, frequentadores. Somos a voz que anuncia as boas novas de salvação, que há um Rei que reina, há um Rei que governa, há um Rei que está voltando, há um Rei que vive. Ide por todo mundo. Você é uma atalaia, você é uma flecha. Ele te enviou para o lugar onde você mora, para o lugar onde você está estudando. Você foi plantado ali, você carrega o céu aonde você está. A sua vida aqui é uma passagem, é um intervalo. Nós
nós estamos a caminho do céu. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar no céu de luz. Ei, de morar. Oh, levante-se do seu lugar. Se você está pronto, se você está pronto, se você está pronto para dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu descobri que tem uma coisa muito melhor do que ir para o céu. Eu descobri que tem uma coisa muito mais preciosa do que ir para o céu. Sabe qual é, pastor Wesley? Levar todo mundo que a gente ama junto com a gente para o céu. Não tem nada mais precioso do que chegar no céu e ver papai, ver mamãe, ver avô, ver avó, ver o filho, ver o primo, ver a tia, ver o vizinho, ver o padeiro, ver o comerciante, ver o açougueiro, ver todo mundo da rua. Nós fomos enviados a anunciar a todas as nações, a todos os lugares, o evangelho a toda criatura. Ei, deixa-me te perguntar: qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Qual foi a última vez que você caminhou com alguém? Porque não basta gerar filhos, bebês espirituais. É preciso amadurecê-los. É preciso formá-los, formatá-los, desenvolvê-los à estatura de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Eu queria fazer uma oração por você. Pode ser que você está aqui. Imagine aqui 3 repartições, por favor. E você precisa vir a Cristo, porque você está sentindo que você não está salvo. Hoje é o dia de você ser salvo. Talvez você está aqui, você está sobrecarregado, não sei porquê, mas você se cansou, você se arrasta na vida, você deseja morrer, você está a um fio de perder ou de tirar a sua vida. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Eu não sei onde você se cansou, onde você esgotou, onde você parou, mas Ele é o sol da manhã que te renova todos os dias. Desapegue um pouco da treliça e foque na videira. Esqueça um pouco a organização. Lembre que você é um organismo. Você funciona para Ele. Mas talvez em segundo lugar, você está salvo, você veio a Cristo, mas você está com o seu eu governando a sua vida. Na sua casa você é bruto, é ignorante. No trânsito você xinga. No comércio você não paga suas contas. Você mexe com a mulher alheia. Sua mente está poluída, está cheia de pornografia, de imoralidade. Você não sai do lugar, a sua vida está presa. Eu convido você a jogar tudo para fora, a crucificar o seu eu, o seu desejo, a sua carne, o seu passado, tudo para Ele. Coloca na cruz hoje. Faça uma mudança de vida hoje. Diga: Senhor, a partir de hoje nada de mim, tudo de Deus. Faça discípulos de Jesus. Terceiro lugar, essa mensagem precisa ser pedagogicamente clara para você, pois ela poderá ser aberta diante de mim e de você na eternidade. Então, em terceiro lugar, pode ser que você precisa dar fruto, porque você é uma videira estéril, é um ramo infrutífero. Então eu não vim aqui para dizer que você está condenado, para dizer que você não é discípulo, para dizer que você não faz nada para Jesus. Eu vim aqui para dizer que a partir de hoje a sua vida muda. Você é um discípulo curado, restaurado. Você é a ponte entre a terra e os céus. Você representa Deus aonde você vai. E eu vou orar por você, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você vai sentir o nardo de novo, o cheiro do rei. Você vai transpirar o rei.
Todo mundo que estava naquela casa saiu com o cheiro do nardo, só porque estava perto, só porque estava na mesa. A partir de hoje, pastor Wagner, quem passar perto de você, pode não sentir o que você fez, pode não sentir no cabelo, levar como você leva no cabelo o nardo, mas alguma coisa ele vai sentir, porque quem anda com crente, parece um pouco com crente, cheira o cheiro de Jesus que está no crente. A partir de hoje, a tua adoração contagia quem está perto de você. Eu senti algo novo ali, ele estava aqui, mudou a atmosfera, mudou o ambiente. É Deus que entrou onde você chegou, lá no seu trabalho, lá na repartição pública, aonde você for, o céu estará lá. Você deseja receber um pouco mais? Qual desses 3 convites você sente que você precisa se curvar hoje? Qual desses 3 convites agora você está respondendo a Cristo? Eu queria que você fizesse a sua oração agora. Fale com Ele sobre os seus fardos. Conta para Ele quanto está difícil. Fala para Ele que você não se sente parecido com Ele. Fale para Ele que você está preocupado com a salvação de tantos que ainda não se converteram. Você consegue agora abrir a sua voz? Vamos, Senhor, por favor, ore aí onde você está. Vamos, ore, Senhor. Por Ele que eu estou gastando. Quantas vezes nós nos arrastamos, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. eu oro por aqueles que estão cansados. Eu oro por aqueles que não mais parecem com Jesus. Eu oro por aqueles que, como Jonas, foram enviados, mas estão correndo, que estão fugindo. Por favor, Senhor, realinha nossa alma, nosso espírito e o nosso corpo. Por favor, Senhor, nos levante nesses dias com autoridade, com poder. Que essa palavra volte a gerar em nós paixão, ardor, desejo. Que seja assim para a glória do Senhor. Que se levante uma igreja forte, gloriosa, destemida, ousada. Uma igreja pronta a se gastar, pronta a se entregar, pronta a considerar tudo como perda, por amor a Ele, por Ele. Dono dos meus dias. Que o Senhor apareça em todos os nossos dias. Agora sinta a presença do Senhor onde você estiver. Sinta a glória onde você estiver agora. Sinta a presença dele aí agora. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Aleluia. dono dos meus dias. Aplauda forte o nome de Jesus. Que você ouça a voz do seu Deus. Daqui a pouco nós vamos ser novamente alimentados. Pastor Rony, muito obrigado.
bênção, que privilégio, pastor Romeu, muito obrigado. Que privilégio, que bênção. O pastor Rony falou de um material. Se você não tem ainda na sua casa a obra Homens Transformando Homens, filha, está onde? Está ali à frente. Ok. Você pode adquirir. É um livro que tem abençoado muitas vidas. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente que você conhece. Você pode adquirir essa obra. Nós estamos no forno com mais um material para a paz. Uma história linda de Moisés que Deus está nos ajudando a escrever. E eu peço a oração da igreja sobre esse projeto. E eu tenho certeza que esses dias serão poderosos para a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe, pastor, sua igreja, seu ministério, a sua família. Em nome de Jesus.